Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos aí a mais uma aula no nosso canal. Muito bem, então vamos prosseguir agora para a próxima propriedade. Então, essa aqui eu já falei com vocês, tá? Essa daqui eu falei no vídeo anterior, né, que é uma notação, mas eu vou trocar uma ideia dela agora, que eu acho bem importante. A gente falar umas outras coisinhas dentro dela. Bom, então, falei com vocês na aula anterior que todo número elevado a alguém negativo, na verdade, é um layout, né? É uma forma de escrever, uma forma diferente de escrever. Então, se o a está elevado a menos x, isso é a mesma coisa que 1 sobre a elevado a x, que é a mesma coisa não, desculpem. Isso implica que essa fração também vai gerar isso, que implica que isso vai gerar isso. Então, vamos ver por que dessas consequências aqui, ó. Vamos com números primeiro? Então, vamos lá. 3 elevado a menos 2. Então, mediante isso daqui, essa representação, então, ela vai ser o quê? 1 sobre 3 ao quadrado, que é 1 sobre 9, né? Mesma coisa que 1 sobre 9. Bom, aí agora, qual é a consequência dessa propriedade aqui, ó? Que se o se o número estiver no denominador, ele vai para o numerador. E a gente já fez isso antes, né? Quer dizer, então, que se eu tiver, tipo aqui, ó, 1 sobre 3, só que elevado a menos 4, por exemplo, quer dizer que aqui é a mesma coisa que escrever 3 elevado a 4. Porque eu posso inverter, né, tanto indo para baixo quanto indo para cima. Inversão é isso, está em cima vai embaixo, está embaixo vai para cima. Tá certo? Consequentemente, então, a isso, se eu tiver uma fração que tanto o numerador quanto o denominador sejam diferentes de 1, então vamos colocar aqui 4 quintos. E aí, esse 4 quintos, eu elevo ele a um número negativo. Eu vou colocar um número bem simples aqui primeiro, ó, menos 1. O que esse menos quer dizer? Quer dizer que eu tenho que inverter quem está embaixo. Acabou, então o 5 vai para cima e o 4 vai para baixo. Ah, mas e se for menos 2? Ok, o 5 vai para cima e o 4 vai para baixo. Não esquecendo que agora eu tenho que elevar eles ao quadrado. Ah, e se aqui fosse menos 4 quintos? Perfeito. Mesma coisa, ó, guarda o menos, resolve o problema do expoente primeiro, sinal do expoente. Inverte a fração, 5 vai para cima, 4 vai para baixo, está ao quadrado. Como agora não tem mais sinal no expoente, beleza, agora vamos trabalhar com a base. Opa, base negativa elevada ao quadrado. Quer dizer, então, que isso vai dar o quê? 5 quartos ao quadrado, que é 25 sobre 16. Tá? A ordem para resolver é você quem faz. Tá certo? Então, na verdade, essas propriedades aqui são a mesma coisa. Tá? São a mesma coisa. E vale o agrupamento. Ó. Se você tiver alguém elevado a x, alguém elevado a x embaixo, você pode juntar os dois, ambos elevado a x, aí você inverte eles e coloca menos x. Dá na mesma, tá certo, pessoal? Dá na mesma, não muda nada. A ordem é irrelevante nessa questão aqui, tá certo? E para fechar, mais um exemplozinho rápido disso daqui, ó. Vamos supor, então, que a gente tenha, vamos pegar alguma coisa assim bem em tese, que parece ser complicada, menos, vamos colocar 2/3. Esse 2/3 aqui eu vou elevar a menos 3, tá? E aí eu vou colocar alguém de fora, elevar a menos 2. Qual que seria o procedimento para a gente fazer isso aqui? Do jeito que você quiser. Se você quiser trabalhar com essa propriedade primeiro, ok. Se você quiser mexer com o sinal de menos primeiro, ok. Se você quiser inverter a fração por conta desse sinal, ok. A ordem é irrelevante. Eu prefiro fazer menos contas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiramente resolver o expoente, tá? Menos 3 vezes menos 2 dá 6 positivo, né? Pronto, então não existe mais esse menos 2 aí do lado de fora. E aí, como estou elevado a um número par, esse menos aqui vai embora. Ou seja, 2/6 dividido por 3/6. Aí eu faço a conta individualmente, tanto em cima quanto embaixo.
tá certo? Bom, pessoal, é assim que a gente trabalha com essa propriedade, tá? Como eu disse para vocês no início do vídeo anterior, potenciação não é difícil. A questão é que a gente fica decorando muita coisa e aí aquilo que tem que ser resolvido naturalmente a gente não faz de forma natural, tá bom? Bom, próximo. Na verdade, isso aqui agora não é uma propriedade. Isso aqui é uma antipropriedade. Será que existe essa palavra, né? Acho que existe, mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Isso aqui é um erro comum, a gente vê muito meme por aí, né? Cada vez que você faz isso, você mata um chinês, você mata um panda, alguma coisa assim. Quando você tiver alguém mais ou menos o outro elevado a x, isso não é isso aqui, o x não cai para cada um. E é fácil de você mostrar que isso aqui está errado, né? Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, 2 mais 3. Pode ser tanto com mais quanto com menos, viu, gente? É irrelevante, as duas vão dar errado mesmo. E eu vou levar um número pequeno, porque eu não quero ficar trabalhando com coisa muito grande. Gente, aqui a gente tem uma soma dentro de um parênteses, então a gente tem que resolver essa soma. Então, isso aqui é 5 ao cubo, né? Parênteses agora ele não é mais necessário, porque você já resolveu tudo dentro dele. E 5 ao cubo é 125, que é 5 vezes 5 vezes 5. Agora eu vou usar a propriedade errada, né? A antipropriedade. Vamos lá. Então, isso aqui seria 2 ao cubo mais 3 ao cubo. Ficou legal, né? Batizar isso de antipropriedade. Antimatemática. Boa, ficou legal. É tipo terraplanismo, né? Existe o terraplanismo, existe a antimatemática. Esse aqui é o terraplanismo da matemática. Fechou? 2 ao cubo é 8, porque a gente tem que fazer individualmente. E 3 ao cubo é 27. Só que 27 mais 8 dá 35, que é totalmente diferente de 125. Então, a gente não demonstra coisa errada, a gente mostra que está errado. Ó, te mostrei. Não deu certo para esses números aqui. Você poderia ter pensado em quaisquer números que não dariam certo. E se for menos aqui? Beleza, então 2 menos 3 seria menos 1, né? Menos 1 ao cubo. Só que menos 1 ao cubo é menos 1 mesmo, né? Acabou. Vamos trazer isso para cá. Aí ficaria 2 ao cubo menos 3 ao cubo, né? Então, ficaria 8 menos 27. 8 menos 27, nossa, nada a ver, né? Menos 19, que é bem diferente de menos 1, tá certo? Então, não existe propriedade de potência para somas. Muita gente pode falar assim, mas existe o agrupamento. Mas aí não é uma propriedade para somas. Agrupar é quando você faz o contrário de distribuir, tá? Não é uma propriedade para soma. Para potenciação não tem propriedade para soma. Mas se você trouxer isso como propriedade, vamos falar então do agrupamento aqui, ó. O agrupamento é o seguinte, se você tiver o A elevado a x e você for multiplicar por 1 e por A. Ok, então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma distributiva. Então, fica A elevado a x vezes 1 mais A elevado a x vezes A, né? Você multiplica quem está aqui fora por todo mundo lá dentro e mantém todos os sinais. E aqui a gente tem uma propriedade de potência. Você conserva a base e soma os expoentes. Como o expoente desse A é 1, então aqui fica x mais 1. Bom, isso aqui é distributiva. E o que é o agrupamento? É você desfazer isso daqui para chegar nisso daqui. Então, por exemplo, você tem isso. Como que a gente agrupa isso? Primeiro, a gente tem que ver se há algum fator comum, né, em ambas as parcelas. E tem. A gente tem o a princípio. Só que a gente não tem só o A. A gente percebe que a gente tem A elevado a x nas duas parcelas. Então quer dizer que o A elevado a x tem evidência nas duas. E para você fazer isso, a gente trabalha com o desmembramento, que a gente desfaz essa propriedade. Então, se aqui no expoente está somando, é porque antes havia então um produto entre bases, né? Porque você conservou a base e somou os expoentes. Então, se você somou os expoentes, é porque você conservou a base. E aí, ó, o que está em comum nos dois? O A elevado a x. Então, eu ponho aqui o A elevado a x, que multiplica 1
porque eu preciso fazer ele vezes 1 para chegar nele, e depois o A, né? Então, mais o A. Então, essa aqui é a técnica do agrupamento, tá certo? Se você tivesse uma terceira parcela, vamos colocar aqui A elevado a x menos 2, por exemplo. Perfeito. Quando você, então, fosse desmembrar essa parcela aqui, ó, você teria o quê aqui? Ó? Teria o a elevado a x vezes a elevado a menos 2, né? Então, desmembrando isso daqui, ó, vezes o a elevado a menos 2. Então, é como se você tivesse... É como não? Você tem, na verdade, um a ao quadrado no denominador, né? Então, olha aqui, ó, essa daqui eu já coloquei em evidência, essa daqui também. Está faltando quem? O a elevado a x está multiplicando o a elevado a menos 2. Então, mais a elevado a menos 2. Se você quiser escrever isso aqui como 1 sobre a ao quadrado, né? Porque aí o a vai para baixo, ó, pode também. As duas formas estão corretíssimas, elas são sinônimas, certo? Se tiver um sinal de menos aqui, então esse sinal de menos ele prevalece até o final, tá certo? Se todo mundo for negativo, todo mundo fica negativo até o final, desse jeito aqui. Por quê que aqui eu não ponho sinal de negativo? Bom, a questão é o seguinte, o que a gente tem em comum nas três parcelas? O a elevado a x e o menos 1. Então, eu poderia, ao invés de ter escrito dessa maneira, colocar o menos também em evidência, e aí lá dentro todos seriam positivos. Porque ó, se você multiplicar o menos por todos os sinais aqui dentro, olha lá, você vai ter todos os sinais de menos como você tinha no começo. Tá certo? Muito bem. E para encerrar, faltou a gente trabalhar com a propriedade que envolve a radiciação, que é uma potência ao contrário, vamos dizer assim, tá? O que nos diz essa propriedade aqui? Ó? Quando você tem o a elevado a uma fração, você, na verdade, tem isso daqui, tá certo? Isso aqui, gente, na verdade, é uma notação, tá? Colocamos o seguinte, então, se você tiver 3 elevado, tá? Então, no expoente, você não tem mais um número inteiro. Então, se você não tem um número inteiro, é porque no expoente você tem algo do tipo 0,5. Bom, então vamos entender isso aqui melhor. Vocês vão compreender aqui. Ó. Se a gente tiver 3 elevado a 1, isso dá 3. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem uma vez o 3. Se a gente colocar 3 elevado a 2, quer dizer que a gente tem que ter 2 3 aqui embaixo. 3 vezes 3, que é 9. E se a gente não tem nenhum 3, quer dizer que a gente tem um 3 elevado a 0, né? Porque a gente não tem nenhum 3. Bom, então, se a gente não tem nenhum 3, 3 elevado a 0 é 1, vídeo anterior. Ué, então, o que acontece? Se 3 elevado a 0 é 1 e 3 elevado a 1 é 3, que são números inteiros, quer dizer que 3 elevado a meio tem que me dar um resultado entre 1 e 3, né? Porque à medida que os expoentes aqui eles vão crescendo, o resultado aqui vai crescendo. Ou diminuindo, né? Depende do número. Mas nesse caso aqui, ele vai crescendo junto. Então, como há essa crescência, se aqui está elevado a 0, aqui está elevado a 1, e aqui está elevado a meio, o resultado de 3 elevado a meio tem que ser alguém, que eu não sei quanto que é, mas que esteja entre 1 e 3. Ó, essa é a pegada. Esse aqui é o pulo do gato. Então quer dizer que eu não vou ter o 3 completamente na minha potência. Exato. Eu não vou ter a representação dele completa, eu não vou ter ele por inteiro. Então, eu vou ter pedaços dele. Aí, como que a gente coloca esses pedaços aqui? Bom, 3 elevado a meio é a mesma coisa que 3 elevado a meio. Ué, mas você falou a mesma coisa. Sim. É porque agora eu vou escrever o meio como fração. E aí, pessoal, ó, entra o que a gente chama de números irracionais, tá? Por quê? Isso aqui nada mais é do que uma notação para mostrar para a gente que esse número, essa base, ela é um radical. Ela está dentro de uma raiz, é um radicando dentro de uma raiz. E aí essa notação, ela mostra para a gente o quê?
que se você tiver 3 elevado a meio, ó, olha o denominador dessa fração aqui. No denominador dessa fração, a gente tem um 2. Quer dizer, então, que a nossa raiz ela vai ser quadrada. Se aqui for um 3, a raiz é cúbica. Se aqui for 4, a raiz é quarta. Se aqui for 10, a raiz é décima. Então, a gente tem aqui esse 3 dentro de uma raiz quadrada, porque aqui é 2, então aqui é 2. E na raiz, quando a gente não escreve nada, é porque é quadrado, né? Assim como no expoente, quando você não escreve nada, é porque é 1, tá certo? Bom, e o número de cima, o numerador, para que ele serve? Ele vai ser o expoente desse cara aqui, ó. Então, como eu não coloquei nada, é porque aqui é 1. Se aqui fosse 3, quer dizer que aqui dentro nós teríamos um 3 ao cubo. Ou seja, esse número de cima ele é o expoente do de baixo, e esse número aqui, que é o denominador da fração, ele é o índice da raiz. Tá certo? Ou seja, é uma notação. Por quê? Porque a gente pode entender isso aqui dessa forma. Ó. Isso aqui é 3 elevado a 3 vezes meio. Eu posso pensar dessa maneira aqui. Olha lá, é 3 vezes meio. Ué, mas se isso é 3 vezes meio, então quer dizer que usando aquela propriedade anterior, eu posso colocar que isso aqui então é 3 ao cubo, né? E isso aqui tudo está elevado a meio. Sim, posso. É exatamente isso aqui. Vamos colocar o meio assim? Não, não gosto. Vamos colocar o meio assim mesmo. Olha lá. Então, olha aqui que a gente tem. Ó. A gente tem 3 ao cubo dentro de uma raiz quadrada. Aqui, ó, 3 ao cubo dentro de uma raiz quadrada. Por isso que, quando você tem aqui ó, a elevado a x sobre y, o y vira o índice da raiz e o x vira o expoente do a. Tá certo? Continuando a propriedade, mas tá vendo que esse x eu pus como expoente do a, mas eu coloquei ele como expoente da raiz? Sim. É a mesma coisa. Por quê? Porque aqui, ó, nesse caso, eu pus o 3 lá dentro, como expoente do 3. Como a multiplicação ela é comutativa, eu poderia escrever isso aqui diferente. Eu poderia ter escrito... vamos apagar isso aqui que eu não vou precisar mais, né? Ao invés de colocar 3 vezes meio, eu poderia ter colocado meio vezes 3. Entendeu? Sem perda de generalidade nenhuma. Ó, dá na mesma, tá? E neste caso aqui, então, o que a gente vai ter? A gente vai ter isso aqui dentro de um parênteses, ou seja, eu vou ter isso aqui ao contrário. Ó. Porque o meio ele vai estar aqui dentro e o 3 vai estar do lado de fora. Então eu vou ter uma raiz quadrada de 3 elevada ao cubo. Ou seja, eu vou ter isso aqui, ó, só que sem esse 3 aqui dentro, porém ele do lado de fora. Então, é por isso que quando você tiver uma raiz, independente de qual seja o índice, tá? Se você tiver um expoente aqui do lado de fora, esse expoente vira expoente do radicando, ou seja, expoente de quem está aqui dentro. Porque na hora de fazer a troca, eu posso escolher se eu coloco um vezes o outro ou o outro vezes o 1. Então, por isso que daqui para cá existe esse passo, tá certo? Por conta disso daqui, ó. Então, note que eu usei isso aqui para explicar isso aqui. E todos eles são iguais. Por quê? Porque eu fui igualando um por um. Ó. Esse é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, né? Então, veja bem, ó. Se você tiver, então, um número elevado a uma fração, isso quer dizer que você, na verdade, está representando esse número como sendo uma raiz. E aí, ele sendo uma raiz, você tem a opção de colocar esse x como sendo expoente do cara que está aqui dentro, ou como sendo expoente da própria raiz. Tá certo? E não é porque tem raiz quadrada, raiz cúbica, raiz qualquer coisa, que todas as propriedades da potenciação elas vão se modificar. Não, elas vão valer do mesmo jeito. Por exemplo, ó, se você mantiver uma raiz, tá? E você pegar essa raiz aqui e elevar ela ao cubo, o que você vai ter aqui, então, na verdade? Você vai ter ela 3 vezes. Então, eu vou ter isso aqui, ó. E não se esqueça que escrever isso aqui
é a mesma coisa que escrever isso aqui. Ó, então, eu vou substituir todas essas raízes por aquilo ali. E aí, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem, então, a mesma base. Logo, se eu tenho a mesma base, eu posso conservar a base e somar os expoentes. Olha aqui, ó. Somei os expoentes. Só que quando eu somo esses expoentes, que são fracionários, como que a gente soma a fração? Ó, esquece que isso aqui está no expoente. Vem para cá, então. Pegamos uma fração. Soma de frações. Se o denominador é a mesma coisa, então você conserva esse denominador e soma os numeradores, né? Então, em cima, eu vou ter em uma fração só x mais x mais x. Só que x mais x mais x é igual a quê? 3x. Ué, então, quer dizer que, na verdade, aqui em cima, o que eu tenho? Eu tenho a elevado a 3x sobre y. Então, isso aqui está no meu expoente. Mas, o que a gente tem aqui? Uma fração, numerador, denominador. Então, na verdade, eu tenho o quê? Eu vou ter que o a vai estar dentro de uma raiz, cujo índice é y, e o expoente do a é 3x. Aqui, ó. Então, quer dizer que quando a gente tem essa situação, esse 3 ele pode entrar multiplicando esse expoente aqui, ó. Porque eu estou usando potenciação para te mostrar isso. Tá vendo? Então, pessoal, as propriedades de radiciação, elas são as mesmas da potenciação, tanto para divisão quanto para multiplicação. O lance não é você ter medo da matemática. O lance é você entender cada uma de suas propriedades. Tá? Ter medo, não. É importante a gente respeitar a ciência, mas medo não precisa disso, não. É só treinar direitinho, tá certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. A ideia aqui foi justamente trabalhar com vocês aquilo que é básico, tá? E deixo para vocês o meu abraço.